E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai agora falar um pouco sobre if-else, também da library do built-in. Deixa eu só mudar o nome aqui que está errado. E beleza, então a gente vai entender agora um pouquinho sobre como que o if-else funciona. Já tem um exemplo dele aqui pronto. É bem simples, viu? Vai ser bem rápido isso aqui. Então vamos lá, né? O if-else, ele tem essa estrutura. Você tem que escrever ela em letra maiúscula. Então a gente tem o if, aí se a gente quiser fazer um primeiro laço aqui, a gente pode botar o else e o if, que seria o se não se, né? Aí pode ter quantos desses a gente precisar, tá? E por fim tem o else, que aí o else não precisa de nenhum condicional, que a própria existência dele é o tipo, ó, não deu certo nenhum dos de cima, então vai ter que ser o de baixo aqui, tá? É basicamente isso, que é assim que funciona ele. E igual na programação, né? Você vai programar, por exemplo, em C, em Python, em qualquer coisa, é bem similar essa questão do if-else aqui. E a diferença aqui é porque eu tenho um end no final. Algumas linguagens de programação você precisa botar um chaves, né? As chaves. Aqui você não tem isso, é tudo orientado a indentação, e no final do if você vai ter um end para falar assim, ó, que o laço acabou, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu só declarei uma variável e, de acordo com o valor dela, ela vai entrar ou não em alguma dessas condicionais aqui, tá? E como que a gente pega e leva isso aqui para um teste real? A gente pode, por exemplo, a gente pode, tá com laço for pingando em cima de alguma... O laço for a gente não viu ainda, vai ter um vídeo nesse a seguir. Eu vou ver se eu consigo deixar o cardzinho também aqui ou aqui em cima, não sei, do for. Mas um teste real, por exemplo, a gente deixa um laço for e a gente deixa dentro do laço for, a gente consegue deixar um if ou alguma coisa assim para ficar vendo se o valor que eu estava esperando ele já mudou. Se não mudou, roda o laço for de novo e tenta de novo. A gente pode fazer isso quando a gente está, tipo... Ou em vez de eu usar isso, eu posso usar também uma função wait for, wait unt, ou algo do tipo, para a gente não colocar um sleep ou ficar pensando em muita coisa, colocando muita complexidade nisso daí. Então, e pra gente não ter nenhum falso negativo, né? Às vezes você não sabe quanto tempo que vai demorar para mudar alguma variável, algo do tipo. A gente consegue fazer isso. A gente consegue usar uma variável wait, a gente consegue usar um if-else, a gente consegue usar um laço for, tá? Então, isso seria um exemplo real da gente usando o laço for, tá? Aí aqui só vamos rodar aqui então pra gente ver o que tá acontecendo. A variável é 4, então ela entrou na última opção, que é maior que 3. Então, se eu colocar um 1 aqui, ela vai falar que a variável é 1. Se eu colocar 2, ela vai falar que a variável é 2. Aí, se eu colocar, tipo, um menos 1 aqui, que está bem fora, ela vai falar que é maior que 3, porque tem um erro aqui e tal. A gente não está considerando todos os casos possíveis, mas isso aqui foi só bem rapidamente para ilustrar como a gente consegue usar o if-else e a sintaxe dele, tá? Aí beleza, só algumas coisinhas. Quando você estiver construindo o seu if-else, provavelmente vai dar um monte de erro, tá? Porque, eu coloquei o if aqui, ele já deu um erro. Que foi, não tem um end, não tem condição, não pode ser vazio. Aí não tem problema, tá? A gente pega e vai construindo aos poucos. Vamos colocar aqui. Gustavo igual a Felipe. Beleza. Se Gustavo for igual a Felipe, então log
entrou aqui. E por fim o end. Ó, pronto. Já acabou todos os erros. Obviamente não vai passar isso aqui, né? Então se a gente pegar e vir aqui e executar... ó, beleza, não logou nada, porque Gustavo não é igual a Felipe. Então se eu mudar aqui... pronto, aqui ó, entrou aqui. Então é bem simplesinho na construção, como que a gente vai usar o laço, o if else, tá? Então, de if else é isso, é bem simples. Se a gente for lá na library do built-in, vai ter mais alguns exemplos também. E de if else é isso. Então, muito obrigado e valeu, pessoal.